minha amiga palmeirense, voltamos com mais um vídeo para vocês. Depois de um longo período sem gravar, o trabalho tem sido muito grande ultimamente. A gente tem acompanhado muito o Palmeiras todos os dias, claro, mas infelizmente não tem trazido aqui para vocês as informações, as notícias que nós gostaríamos da forma como nós gostaríamos. Mas antes de falar do assunto principal hoje, eu quero convidar vocês a se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like e comentar para participar, para ajudar o canal a evoluir cada vez mais. Recentemente nós sorteamos duas canecas como essa daqui, uma verde, essa branca aqui também. Os premiados você vai ver no final desse vídeo, o vídeo dos premiados. Eles mandaram pra gente falando que ganharam a caneca, da felicidade de ter ganhado essa caneca. E já nessa próxima semana, depois desse vídeo aqui, o próximo vídeo já tem sorteio de mais duas novas canecas. Mas para participar, acho que é muito importante, aliás, é importante, a condição é que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e, claro, em qualquer um de nossos vídeos, são vários vídeos, é mais de 20 vídeos no nosso canal, você deixe um comentário. Por que isso? Para que a gente tenha acesso ao seu nome. Como é que a gente vai colocar você num sorteio, num concurso de caneca, se a gente não tiver o seu nome? Então é muito importante que você se inscreva. Agora sim, vamos falar de assuntos importantes do Palmeiras. Claro, vamos falar da grande final desse domingo, Palmeiras e Grêmio da Copa do Brasil, e vamos falar também das possibilidades de contratações que o Palmeiras talvez já venha a anunciar nessa segunda-feira após a final, e vamos dizer por que não anunciou antes. Não é isso, Nel? Vamos começar falando então de Grêmio e Palmeiras. Expectativas para essa final Copa do Brasil. Bom, Grêmio e Palmeiras jogando amanhã. Palmeiras vencendo o Grêmio se tornará o maior vencedor brasileiro dos últimos 5 anos aqui no futebol brasileiro. Por quê? Porque hoje ele está rigorosamente empatado com o Flamengo. 2 brasileiros para cada um e uma Libertadores contando de 2016 para cá, porque nós estamos fechando a temporada de 2020, 5 anos. Palmeiras vencendo a Copa do Brasil, ele se isola na liderança, ficaria com 2 brasileiros, uma Copa do Brasil e uma Libertadores. Vejam só a importância desse título do Palmeiras. Seria a 4ª Copa do Brasil, um bom dinheiro entrando em caixa, são os 30 milhões que a CBF, que é os 32 milhões que a CBF deve pagar ao campeão, já contando o dinheiro do vice-campeão, ao todo serão 50 milhões, mais 6 milhões de premiação da Crefisa e Palmeiras se isolando na liderança do ranking. Em relação à partida, Gabriel Veron mais uma vez parece que não vai poder jogar, novamente com lesão muscular. Realmente está uma situação bem estranha essa do Gabriel Veron. Sempre que vem um jogo decisivo, o Gabriel Veron não pode participar. Será que é o amarelão psicológico que acaba causando dor muscular? Será que tem outros problemas por trás disso? Eu honestamente não sei dizer. Só sei que o jogador que faz parte do plantel como o do Palmeiras, ele tem que estar preparado para as decisões, não dá mais para ficar se escondendo. É bom que o Palmeiras resolva logo essa questão, para que a gente saiba se vai poder efetivamente contar com ele ou não. Em relação ao resto do time, é aquela escalação que todo mundo já espera, com Gustavo Gomes, Everton, Luiz Adriano. Alguma dúvida ali no meio campo, me parece que o Patrick de Paula já pode voltar a jogar essa partida, e aí talvez fosse bastante interessante a entrada dele no lugar do Zé Rafael. Rony deve ser mantido no ataque. Enfim, o Palmeiras que eu espero que apresente um futebol, inclusive, melhor ao que foi apresentado na última partida contra o Grêmio. Afinal de contas, o Palmeiras teve mais uma semana livre de treinamento, já que o jogo-treino de quarta-feira foi feito com a nossa base, e a base que, se não tivesse o empecilho da chuva, se São Pedro não resolvesse ali socorrer São Jorge, teríamos enfiado mais uma sapatada no time no Itaquerense. Bom, a minha expectativa é que o Palmeiras amanhã surpreenda. Eu acho que o Abel tem e deve surpreender. O Grêmio, na minha opinião, né, deve estar esperando um Palmeiras mais reativo. Um Palmeiras muito parecido com aquele que voltou da primeira partida contra o River pela Libertadores da América e levou aquele sufoco. Nós trememos. Eu acho que o Abel não vai abrir de forma reativa. Eu acho que ele vai com uma linha alta pro abafa, surpreendendo o time do Grêmio e, de repente, a minha expectativa, posso estar otimista demais, já abrindo o placar antes dos primeiros 15 minutos de jogo, o que deixaria o Grêmio, na minha opinião, perdidinho e meio que sem saber o que fazer, pelo menos na primeira etapa. Até cair a ficha, viria a segunda etapa e o Grêmio vindo para cima para tentar tirar a diferença, poderia aí levar, aí sim, de uma forma mais reativa do jogo do Palmeiras, poderia, na minha opinião, vencer. É a expectativa que eu tenho, pelo menos. Com relação ao Veron, tem informações de bastidores, mas não só de bastidores, mas
mas vem sendo aberta também essas informações para a mídia em geral, de que o Verón tem um problema físico já crônico de infância, de nascença, até mesmo de nutrição, relacionado à vida que ele levou, né? E estaria fazendo um trabalho, então, de reforço muscular, reforço físico, ganho de massa física e muscular, que seria um ganho de pelo menos 5 a 7 quilos para o início, como foi feito com o Johan. E isso viria sendo feito para que ele não tenha mais essas lesões musculares, porque uma coisa é treinar no ritmo do sub-17. Ele sequer passou pelo sub-20, ele pulou direto do sub-17 para o profissional. E veio de uma carga de sub-17, sem passar por carga de sub-20, já por uma carga de treinamento de profissional extremamente puxada. E talvez isso estaria influenciando bastante. Você, como médico, sabe melhor do que eu. Essa questão da influência da nutrição, de como é que os ossos se desenvolveram. Pega isso, influencia ou não? Pode ser, mas também pode ser um problema psicológico, que na hora da H dá o amarelão e ainda vem a dor muscular causada pelo psicológico. Isso é possível também, entendeu? E aí, independente de ser médico ou não, eu sou torcedor. E, sei lá, dá remédio para verme para ele, então, alguma coisa tem que ser feita. Vamos falar um pouquinho então agora de expectativas sobre contratações no Palmeiras. A gente poderia falar aqui de dispensas, nossas expectativas de dispensa, quem sai, quem não sai, mas vamos falar de expectativa de contratação. Tudo indica que segunda-feira o Palmeiras comece a anunciar pelo menos alguns nomes por aí já, né? Passou o final, tá na hora de começar a dizer quem chega. Essa vai ser mais ou menos como em 1992, quando o Palmeiras estava naquela fila, que ele perde aquela final do Campeonato Paulista para o São Paulo, e imediatamente após o jogo, ali como não havia questão de comemoração, mas uma questão de lamentação pela perda do campeonato, o time de São Paulo era infinitamente superior ao do Palmeiras. O Palmeiras, eu me lembro assim, que eu voltando para casa, ouvindo no rádio, o Palmeiras estava acabando de anunciar ali Antônio Carlos, Roberto Carlos, Edilson, Edmundo. Foi um negócio fantástico. A torcida foi para casa sabendo já que no próximo campeonato o Palmeiras seria uma força incrível. E a expectativa é que se o Palmeiras vencer amanhã o Grêmio, vai ter toda aquela comemoração. Acredito que durante a comemoração o Palmeiras não anuncie ninguém, até para não quebrar o clima. Mas que já na segunda-feira a gente tem alguns nomes para anunciar. Eu vou citar alguns nomes aqui que têm corrido na mídia. Dizem as boas línguas ou as más línguas para alguns, depende de quem gosta e de quem não gosta do jogador, que estariam chegando ao Palmeiras, né? Nomes já fechados. Dizem que estariam fechados já. O Castellanos, do New York City. É uma grande possibilidade. É um nome que vem sendo negociado há muito tempo. Parece que parou-se o assunto, nos falou mais, mas a negociação estava bem avançada. E estão dizendo por aí que já está contratado sim, tanto que ninguém mais tocou no nome. Ninguém, nem o clube brasileiro tocou no nome. E não é um nome aleatório que fica solto e ninguém mais toca no nome. O cara tem só 32 anos de idade, ele não é velho, tem no mínimo mais 2 anos, 3 de futebol em alto nível. Estão dizendo que o Palmeiras tem para anunciar garantidos amanhã já. Na segunda, o Castellanos, do New York City, atacante, que joga um pouco pelo lado também. E um mais central que o Abel vinha pedindo, que sabe jogar com a bola, mas é alto, cabeceia muito bem e faz o pivô. Coisa que o Abel falou que precisava de alguém que fizesse o pivô melhor que o Adriano, que o Luiz Adriano, que seria o Diego Costa. Diego Costa e Castellanos podem ser anunciados segunda-feira. Castellanos é uma incógnita, Diego Costa não gosto. Eu não traria o Diego Costa. Por quê? Muito caro para um jogador já de 32 anos. Na última temporada, as 2 últimas temporadas do Diego Costa foram muitos jogos com poucos gols, pouco futebol, muitas lesões. Eu acho que o Palmeiras é mais um que vai para o departamento médico. Eu sou contra. Eu acho que dá para aproveitar melhor na base. E dá para insistir melhor com alguns outros atacantes que nós temos. Tem Alex Teixeira, por exemplo, que vem numa ótima temporada fazendo. Estaria fechado também. Melhor ele do que o Diego Costa. O Diego Costa eu não vejo com bons olhos, não. Honestamente, eu não sou a favor. Eu acho que é muito dinheiro para pouco jogador nesse momento, jogador já na descendente, em fim de carreira. Jogador bom, jogador que a gente considera como bom. Se ele não está tendo mercado na Europa, e olha que o Diego Costa jogou em grandes clubes, Chelsea, Atlético de Madrid. Se acabou o mercado dele na Europa, meu amigo, é porque já está meia boca acho que não interessa mais pra gente, não. É o seguinte, o Palmeiras teria oferecido para o Borrell 80 milhões de reais por 4 anos. Um valor de 80 milhões de reais, já incluindo aí luvas, salários e etc. Pelo período de 4 anos, daria 20 milhões de reais por ano. Ele prefere a Europa ou então aceitar essa proposta do Palmeiras. E a esposa do Borré teria dito em entrevista na Argentina nessa sexta-feira de que ele prefere sim vir pro Palmeiras. Agora, com tudo isso, você tem um recado pro Borré com esposa, sem esposa, qual é o recado? Quer, o dinheiro é esse. Se não quer, vaza, para de empatar, cara. O Palmeiras não precisa ficar correndo atrás desses
esses caras. Vamos no mercado, vamos procurar outras alternativas. O cara tá fazendo doce, aí o Galhardo vem, dá a opinião dele, aí o agente do cara tá melindrado, porque o Palmeiras... Meu, se liga, você tá na Argentina, um país quebrado, você não quer vir pro Palmeiras? Se vira, cara, vai jogar na Indonésia, vai jogar nem na China não vai mais, porque os times estão todos quebrando lá na China. Nem mercado na China você vai ter mais. Então, cara, acorda, ó, até segunda-feira decide ou vaza. Tchau. Palmeiras, vamos ficar esperto com esse cara é mané. Se ele vier, a gente passa esse recado para você. Pode depois. Passar, vamos na cara dele. Tomar banho. E tem uma notícia nova aí. Estão dizendo que o Montiel não fechou com o Palmeiras, o River não deixou fechar no primeiro momento, fazendo a mesma coisa que fez com o Borré agora. Queriam renovar para tentar ganhar alguma coisa numa eventual procura do futebol europeu. Ninguém da Europa veio e fechou com o Montiel. E o River pensa assim, agora está precisando de grana, o River está quebrado, está pensando sim em repassar o Montiel, desde que paguem para o Palmeiras, para qualquer time, e o Palmeiras seria um desses times. Montiel, uma boa reabrir a negociação, de repente pode ser anunciado. Se não for fazer doce igual o Borré, será muito bem-vindo, porque é um jogador gigantesco. Só que é o seguinte, contra o Corinthians eu vi entrar aquele garoto ali, o Gustavo Garcia, lateral direito, joga muita bola, moleque, vamos deixar o moleque disputar o Campeonato Paulista. De repente, Montiel, você já perde esse bonde e vaza junto com o Borré. Encerramos por aqui então. Esse vídeo já ficou longo demais, até importante é falar de Palmeiras e torcendo para que o Palmeiras, o próximo vídeo nosso, seja com o Palmeiras tetracampeão da Copa do Brasil. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe mais uma vez o seu like, comente e concorra a canecas como essa. Lembrando que assim que chegarmos a 1000 inscritos, passaremos a estabelecer concursos, não pode falar aquela palavra, começa com S e termina com O no YouTube, viu? Concursos para que você venha a ganhar, de repente, aí, produtos oficiais da Sociedade Esportiva Palmeiras. Um abraço, até a próxima.